Bom dia a todos. Em minutos a gente vai começar o webinar. Estamos aguardando entrarem todos os participantes e em breve a gente começa. Bom, o webinar de hoje ele é uma continuação do último webinar. Assim, desculpa. O webinar de hoje é uma continuação do webinar da semana passada, que tratou sobre informações gerais de negócios no Peru, e ele vai trazer algumas informações hoje no que se refere ao comércio exterior e os impostos. A gente vai oportunizar ao final que vocês apresentem dúvidas complementares e também eu coloco em contato o meu e-mail pessoal para que qualquer dúvida mais complexa referente a algo específico vocês possam enviar e a gente entrar em contato com mais informações. A gente conta com a colaboração de advogados dos países em que fazemos o webinar, eles apresentam para a gente dados e informações para que a gente possa passar para vocês e assim a gente tem sempre esse feedback, sempre essa possibilidade de conseguir complementar sempre que a situação demanda uma explicação mais complexa. Aqui, reiterando, a gente vai partir agora entrando nos aspectos específicos dos tributos e do comércio exterior, continuando essa série das oportunidades de negócio no Peru. Voltando um pouco sobre as informações gerais, a população do Peru é de 32 milhões de habitantes, é um pouco menor do que seria o estado de São Paulo. O PIB estimado de 2016 foi de 286 bilhões, o PIB per capita 6.430 mil dólares por pessoa e acordos comerciais, possui acordos comerciais com diversos países que seriam esses benefícios mútuos de redução de impostos, tarifas alfandegárias, diminuição de barreiras aos comércios de bens e serviços dos membros que compõem os acordos. E esses acordos são divididos numa parte regulatória, normativa, e um apenso que determina os produtos específicos em que vão incidir aquele acordo, as normas daquele acordo. A divisão aqui territorial do Peru, antes de entrar no mapa sobre os acordos, a gente pode observar que dentro das 24 regiões que existem, que seria o que seriam as províncias, daria para equiparar o que a gente chama de estados, mas na questão do Peru seriam territórios menores. Aqui são os países com os acordos comerciais vigentes, no qual se inclui o Brasil. Acordos, esses menores são os que em breve serão estendidos, ou seja, haverá concessões e se agregarão mais
mais normativas específicas nos acordos comerciais, e todos esses países estão em tratativa de negociação através do Ministério das Relações Exteriores do país, ou secretaria, seria o caso, e a partir desses órgãos eles conseguirão estender ainda mais as possibilidades de negócios com o exterior. Aqui as entidades reguladoras específicas, tem o SENASA, que é o Serviço Nacional de Sanidade Agrária, o DIGESA, que seria a Direção Geral de Saúde Ambiental, o Ministério de Transportes e Comunicação, MTC, o DIGEMIT, que seria a Direção Geral de Medicamentos, Insumos e Drogas, Medicamentos, e o SANIPS, o Organismo Nacional de Sanidade Pesqueira, né, que seria o órgão sanitário de pesca. Aqui a gente enumera os países em que existe o convênio de bitributação, para evitar a bitributação, né? E o que seria isso? A bitributação não é só uma normativa de direito internacional, é uma normativa que se aplica também do direito tributário interno, que seria evitar que o mesmo imposto seja pago duas vezes. E o Peru, assim como o exemplo do Brasil e de outros países do Mercosul, ele possui convênio de bitributação com diversos países, o que significa que quando você paga o imposto no país, você não precisa novamente pagar referente àquele mesmo produto ou serviço no outro país. E a gente tem aqui no Brasil, com o Peru, um convênio para evitar a bitributação que existe desde janeiro de 2010. A SUNAT seria o órgão responsável pela fiscalização tributária, o órgão regulatório dos tributos no Peru, né? Seria o que seria equivalente à nossa Receita Federal. A sigla é de Superintendência de Administração Tributária. Através desse órgão, você obtém o chamado RUC, que seria o Registro Único de Contribuinte, né? Que é um registro que ele vai possuir todas as suas identificações, o que seria nome, razão social, endereço fiscal, atividade econômica, telefones, e-mail, impostos a pagar, data de início das atividades, entre outros. Então, ele é o órgão que vai agregar as informações gerais sobre a sua empresa ou você como contribuinte de impostos. E os impostos são somados a partir de uma unidade específica, que é chamada do UIT, que seria a unidade impositiva tributária, e o valor aproximado de 2021, eu fiz a atualização hoje, seria de 4.400 soles, que seriam 6.214 reais. Aqui um pouco sobre a organização do sistema tributário no Peru. Então, a gente vê que, assim como no Brasil, existe a divisão entre o que seria os impostos, o que no caso do Brasil seriam federais, mas no Peru seriam os impostos da União, e os impostos específicos cobrados pelas províncias e municípios. Aqui, alguns dos impostos e as tarifas aplicadas. As rendas empresariais têm a tarifa aplicada de 29,5%, no setor de agricultura e agroindústria de 15%, dividendos tem a taxa aplicada de 5%, royalties de 30% e juros de empréstimos externos 4,9%. Imposto sobre valor agregado em média 18%, transações financeiras 0,005% e temporários para ativos líquidos e para o excesso de mais ou menos o que seria, porque isso é uma atualização do valor que seria nos soles peruanos. Seria de 1.412.487, seria 0,4%. O Imposto Geral de Vendas, que seria o IGV, né? O imposto aplicado seria, perdão. O Imposto Geral sobre Vendas tem uma taxa média de 18%,
as exonerações desses impostos precisam ser previstos de forma expressa. Ele é consignado de forma separada ao comprovante de pagamento do imposto, utilizado mês a mês, é deduzido do imposto bruto e do imposto bruto sobre a venda, e ele não tem devolução nesse caso. E aqui em todos os aspectos em que o IGV vai se aplicar, né? Seria importação de bens, vendas de bens móveis no país, prestação e utilização de serviços no país, primeira venda de imóveis pelo construtor e contratos de construção. Ou seja, é uma simplificação de diversos impostos que nós teríamos aqui no Brasil. Se trata de imposto que a gente não consegue fazer o paralelo específico. A gente sabe que impostos como o ISS-QN aqui do Brasil iriam adentrar no que seria o IGV, o ISQ e diversos outros impostos sobre serviços e sobre produtos entrariam nessa regra geral desses impostos. Aqui tratando sobre os impostos sobre a renda, aplicável ao domiciliado de renda de origem mundial e não domiciliado somente quando a renda de origem peruana. Se aplica a pessoas físicas e jurídicas, parcerias conjugais, sucessões em divisas, contratos de colaboração empresarial com contabilidade independente. O exercício é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A apresentação de declaração anual é entre as datas de 24 de março e 9 de abril do ano seguinte. Aqui no Brasil vai ficar parecido por conta das prorrogações, por conta da pandemia, mas, em regra geral, acaba sendo um pouquinho mais tarde. Se divide nas categorias de renda de capital, né? A partir de 1ª e 2ª categoria, renda de negócios, que seria a renda de terceira categoria, e renda de trabalho, que seria a 4ª e 5ª, né? E renda de fonte, e a renda de fonte estrangeira. E aqui a gente fazer uma divisão aqui, para a primeira categoria, seria de 5% da renda bruta, né, mensal, e 6% do arrendamento gratuito. Segunda categoria seria os lucros de capital e de vendas imóveis, interesses, lucros, cessão de direitos, 5% em média. 4ª categoria, prestação de serviços independentes e mandatários de direito, a retenção pago em conta é de 8%. 5ª categoria, prestação de serviços com dependência, retenção na planilha de remunerações, e aqui, a fonte estrangeira, separado, seriam serviços realizados ou utilizados fora do Peru. Renda empresarial de terceira categoria, entrando especificamente, seria aplicável a toda a receita da empresa, com a redução dos custos e despesas específicos, seria, em média, do ano de 2017 em diante, de 29,5%. No que se refere aos dividendos, a retenção ela é feita de acordo com o acordo de pagamento para a divisão desses lucros. E as filiais elas pagam quando a declaração anual da empresa é apresentada. E, por fim, alguns dos impostos sobre importação. A tarifa ad valorem, ela pode ir de 0% a 17%, 0,9% e 17%. A taxa que seria de 0% seria aqueles descontos tributários, estímulos governamentais. O imposto geral sobre venda é de 16%, mais o imposto de promoção, daria mais ou menos 18% no total. Municipal, por conta do municipal, resultaria nesses 18%. E pode ser agregado de adicionais específicos, né, que seria imposto sobre o consumo,
percepção do IGV, a sobretaxa tarifária adicional, impostos específicos de produtos em que há um valor agregado para estimular o consumo, como, por exemplo, cigarro e bebidas alcoólicas, e medidas anti-dumping e compensatórias. É isso, o webinar mais curto hoje, trazendo um panorama geral sobre o que seriam a visão geral do comércio exterior e alguns impostos específicos para essa empresa que vai começar no Peru. Qualquer dúvida, a gente oportuniza a pergunta agora e fique à vontade de entrar em contato com esse e-mail que aparece na tela para alguma pergunta específica sobre o tema. A gente vai contar sempre com a opinião de especialistas para conseguir fazer essa consultoria. Sem mais perguntas, muito obrigado aos que compareceram e a gente fica à disposição para qualquer outros contatos, dúvidas. Queria agradecer aqui a CCEX, Conselho Brasileiro de Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras, a Câmara de Comércio Paulista Chilena e a Monte Group, Legal e Consulting, que é o coletivo de advogados com atuação em todos esses países apontados abaixo. Obrigado e até mais.